Hoje, bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem as taxas de juros. O Federal Reserve e o Comitê de Política Monetária do Banco Central têm a guerra no Oriente Médio no radar. Vamos falar sobre esse assunto com o colunista do CNN Money, nosso parceiro já aqui do CNN Novo Dia, Gilvan Bueno. Tudo bom, Gilvan? Bom dia. Muito bom dia, Carol e as famílias que nos presenteiam com a sua audiência e com o seu tempo. Vamos lá, Gilvan, olhar para o Brasil e olhar para os Estados Unidos, né? Começando, claro, pelo nosso terreno aqui. Temos uma expectativa do mercado de corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic e também de um ciclo de queda de juros mais curto. O que o Banco Central está observando por aqui? A pergunta de observação ela é muito boa, Carol. Por quê? Porque o Banco Central ele tem alguns desafios, tá? Hoje a relação dívida PIB do Brasil, o PIB do Brasil é de 12 trilhões de reais, essa relação está de 79%. Isso quer dizer que de tudo que o Brasil arrecada, 3/4 ele está aqui comprometido com a sua dívida. Essa sua dívida ela representa 8% do PIB brasileiro. Então, nessa questão, os juros da dívida representam 8% do que acontece. Logo em seguida, a gente tem o que é o seguinte: para o Brasil financiar a sua dívida, para financiar o seu crescimento, e por ele estar gastando mais que arrecado nos últimos anos, ele cria um título chamado IPCA, que é o índice de inflação, mais uma taxa de 7,65. E ele tem 50% da sua dívida atrelada à taxa de base da economia, que é a taxa Selic. E uma outra questão que são as estatais dependentes de financiamento, que nos últimos 12 meses gastaram mais de 10 bilhões de reais. Essas variáveis elas são importantes por quê? Porque se o governo ou os governos não fizeram o seu trabalho de gastar menos do que arrecada, eles foram trazendo uma pressão adicional. E o Banco Central hoje tem que defender a moeda brasileira, estabilizar a moeda brasileira contra essa questão. E eu queria convidar agora um gráfico, Carol, muito interessante, para a gente entender um pouco isso nos últimos 20 anos. Tá? Esse gráfico ele mostra essa alta da queda de juros e esse desafio do Banco Central, que é o quê, Carol? Perceba, nos últimos 20 anos, tá, a gente tem uma média de juros de 2 dígitos, mas desde 2021 a gente tem esses juros de 2 dígitos. E a culpa aqui, de certa forma, não é do Banco Central que tem que defender a moeda, é os nossos gastos, é o financiamento da dívida, é ter uma alocação de capital não tão eficiente. Então, o desafio do Banco Central é proteger a moeda brasileira, não permitir que a inflação fique desconstruindo o poder econômico das famílias. A cesta básica chegou a mais de R$ 1.300. Então o Banco Central tem vários desafios e ele só tem os juros do lado dele para se proteger. Do lado de cá, os governos, independente de quem esteja, eles têm aqui um trabalho que é ajudar o Brasil a gastar menos do que arrecada e equilibrar as contas públicas. Gilvan, a gente está olhando aqui para o Brasil, mas também olhando para os Estados Unidos, afinal está tudo interligado também. Quando a gente olha para o Federal Reserve, a expectativa que temos de manutenção da taxa de juros no atual intervalo entre 3,5% e 3,75%, por lá em meio a preocupações, além da guerra do Oriente Médio, com a inflação, que também tem relação com o conflito. E o que também chama a atenção, Gilvan, porque a gente vai estar diante da última decisão do Jerome Powell no comando do Federal Reserve. O que isso pode significar para o futuro da economia norte-americana em meio às pressões de Donald Trump? Pressões é uma palavra muito boa, Carol. Hoje você está aqui achando as melhores palavras para a gente conseguir traduzir. Parabéns. Olha, Mr. Too Late é o nome que Trump chama o Jerome Powell, que está saindo agora no dia 15 de maio, Mr. Tarde Demais. Nós temos um gráfico, Carol, que é muito legal para a gente explicar para a nossa audiência por que Donald Trump começou essa série de diálogos muito fortes contra o Jerome Powell, atual presidente do Banco Central americano, porque esse gráfico ele vai te mostrar um momento que é o que vai ser a grande característica do mandato do Jerome Powell. Esse gráfico que já vai sair aí vai contar uma história que é o seguinte: os Estados Unidos têm uma dívida de mais de tem uma relação dívida-PIB de mais de 100%, ou seja, ele tem uma dívida de 36 trilhões de dólares e ele paga quase $1 trilhão. E é por que o Donald Trump chama o Jerome Powell de Mr. Too Late, bota essa pressão em cima dele. Carol, ali em 2021, muitas pessoas falam que o Banco Central americano ele demorou a subir os juros. Então os juros estiveram no patamar de 0,25 depois da pandemia
E eles tiveram que subir os juros muito rápido e isso pegou na contramão do mercado e vários bancos pequenos, bancos médios dos Estados Unidos foram à falência e isso trouxe um impacto muito significativo. E a discussão é o seguinte: se esses juros da dívida americana está em 5,50 ou caminhando para 3,35, isso quer dizer que nessa dívida de 36 trilhões de dólares, os Estados Unidos pagando quase 1 trilhão de juros, traz uma pressão adicional. E o Donald Trump credencia muito isso ao Jeremy Powell, que sai agora no dia 15 de maio. E ontem, o autor que eu sempre cito aqui, o Ray Dalio, ele falou o seguinte, ele deu um comunicado. Esse novo presidente, Carol, ele tem uma questão que é, olha, eu vou descer os juros. E é o que o Trump fala o tempo todo, que o próximo presidente do Banco Central tem que descer os juros. E o Ray Dalio, que é um investidor de mais foi sócio de uma casa de mais de 100 bilhões de dólares, ele fala o seguinte, olha, não pode descer os juros agora porque vai perder a credibilidade, uma vez que os Estados Unidos têm essa pressão adicional do preço do barril de petróleo, onde está impactando a inflação, tirando a popularidade do governo Trump, aumentando essas incertezas nas eleições de novembro. Então, o Ray Dalio fala o seguinte, olha, não tem que descer os juros, mas esse próximo presidente, Carol, ele vai ter uma pressão, que é a palavra ótima que você usou, muito forte para descer os juros dos Estados Unidos para acelerar a atividade econômica. Então, nos dois lugares, Brasil e Estados Unidos, a pressão é desçam os juros, mas para descer os juros, os governos têm que gastar menos, a inflação tem que estar equilibrada, porque as famílias que não têm muito poder econômico podem sofrer. E isso atinge diretamente o Brasil, que nós temos mais de 80% da população economicamente ativa endividada por cheque especial e cartão de crédito, muito pelos juros altos que a gente tem que combater para não permitir a inflação sair do controle. Hoje o mercado vai ficar aí à espera desses comunicados que virão do Banco Central aqui do Brasil, também do Banco Central dos Estados Unidos. Gilvan Bueno, muito obrigada por essa conversa nessa super quarta. Foi até parabenizada, hein? Vai voltar. Então, Gilvan, bom dia. Eu que te agradeço. Um ótimo dia para você e da sua audiência.